Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou reagir a Devolve Nosso Ouro, o destino da riqueza do Brasil, Colónia. Esta deve ser, assim, a coisa mais comentada nos meus vídeos, que é Devolve o Nosso Ouro. E às vezes eu ainda respondo, outras vezes já não tenho saco. Eu sei que é piada, que é humor, hahaha, imensa piada. Mas é assim, eu não tenho ouro, eu já tentei explicar, ainda dei contexto histórico em alguns comentários e não sei o quê. Depois eu já não tenho mais saco para isso. Então vou reagir a este vídeo e pronto, vamos falar um bocadinho sobre isto. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar. Eu quero muito chegar aos 100 mil inscritos ainda este ano, por isso ajudem-me, partilhem com todo mundo e vamos lá para o react. Basta juntar brasileiros e portugueses numa discussão nas redes sociais para um assunto aparecer. Devolve nosso ouro. Mas por trás dessa brincadeira, uma antiga questão. Afinal, onde foi parar a riqueza tirada do Brasil no período colonial? Posso-vos dizer que na minha carteira não tenho o vosso ouro, estou bem, olhem, sem dinheiro algum mesmo. Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil, e vou destacar alguns pontos importantes dessa discussão que enche as caixas de comentários pela internet. Primeiro, vamos voltar lá para o século XVIII, ou melhor, um pouco antes disso. Mesmo antes do início do chamado Ciclo do Ouro, no início dos anos 1700, registros históricos apontam que já existia exploração do metal no Brasil, ainda que de forma incipiente. Há relatos sobre a região de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes, e ainda de exploração em jazidas em São Paulo, desde o século XVI. Esse mapa aqui mostra locais onde o ouro teria sido extraído nas proximidades de onde fica hoje a cidade de São Paulo. Mas foi mesmo com as descobertas na região de Minas Gerais, no fim do século XVII, que o ouro passou a ser o principal produto extraído da então colônia portuguesa. Até então, dominava a cultura de cana-de-açúcar, que vivia grande declínio diante da concorrência do Caribe. O número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo de ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam, como durante o incêndio na Alfândega de Lisboa, em 1754. Eu não sei se vocês sabem, mas Lisboa tem toda uma parte nova por causa também... em Lisboa acontece tudo. Para além desse incêndio já houve terremotos e coisas assim, e aquilo, meu Deus, aquilo está sempre a ir abaixo. Não, também não é bem sempre, mas está sempre a dar problemas. Eu não aconselho ir para Lisboa, Porto é muito melhor. E muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território. Com isso, eles fugiam da tributação e do registro do quinto, aquele imposto real que cobrava 20% da produção de ouro e que a gente ouve falar na escola no Brasil. Uma das estimativas mais amplamente utilizadas é a... Se há coisa que os portugueses gostam é de impostos. Uma pessoa recebe não sei quanto, o ordenado já não é bom. Desconta tanto imposto, tanta coisa, metade vai para o Estado. Deus do céu! Haja paciência. a compilação feita pelo historiador Virgílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. Ele estimou que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Ele considera principalmente registros de remessas de ouro chegando à Europa. Outra estimativa referenciada, mais antiga, do geólogo Pandiá Calógeras, inclui a Bahia nos cálculos e chega a 948.105 quilos. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Para dar uma ideia do que isso significava naquela época, registro do Departamento de Minas dos Estados Unidos mostra que no século XVIII a produção de ouro das Américas chega a responder por 85% da produção mundial. No século XVII, esse número era de 66% e no século XVI apenas 39%. E esse incremento que aconteceu com o tempo veio justamente do Brasil. Mas, números à parte, fato é que a grande parte desse ouro retirado no século XVIII foi parar em solo europeu. Para entender isso, vamos falar um pouco do que acontecia na Europa naquele momento. O professor Leonardo Marques, da Universidade Federal Fluminense, me explicou que a região passava por uma grande escassez de metais preciosos no mercado, após a euforia inicial com as descobertas das minas de prata pelos colonizadores na América Espanhola. Essa prata, que começava a se esgotar, era usada para trocas comerciais entre europeus e regiões asiáticas, como a China, e também para fabricar moedas. Para piorar a situação de Portugal, a União Ibérica, que era a unificação das coroas espanhola e portuguesa, havia acabado em 1640. Os holandeses haviam tomado inúmeros entrepostos portugueses na Ásia e a produção de açúcar no Caribe, em especial em Barbados, ascendia. Não sei se vocês sabem, aqui uma curiosidade, Barbados foi onde nasceu a Riri. Por isso, Portugal incentivou e muito essa corrida para achar ouro de forma abundante por aqui. E encontrou.
Essas minas passaram a ser exploradas por colonos, a maioria deles portugueses, que usavam mão de obra escravizada. Por parte do governo português eram cobrados os 20%, aquele quinto, em cima do ouro retirado das minas. Parte desses 20% ficava aqui no Brasil para pagar despesas públicas e algumas obras, e outra parte era usada pelo governo com obras públicas em Portugal. Lá do outro lado do Atlântico, a obra mais emblemática é o suntuoso Palácio Nacional de Mafra, na região de Lisboa, como registrou o geógrafo alemão Wilhelm Ludwig von Schwegg, que veio ao Brasil fazer pesquisas a pedido da coroa portuguesa e escreveu o diário Pluto Brasiliensis. E depois uma pessoa ali toda feliz a tirar selfies. Enfrentar aquilo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas voltando aos 80%, que em teoria ficavam com os colonos, eles usavam ouro para construir suas próprias fortunas, no Brasil ou em Portugal. Mas, claro, usavam ouro para fazer o comércio, como comprar suprimentos, roupas e produtos para serem usados ou revendidos. Uma parte desse ouro circulava aqui dentro do território brasileiro em transações comerciais, mas grande parte acabava parando em Portugal, a terra desses exploradores. Por quê? Pense. De onde vinha a grande maioria dos produtos vendidos no Brasil? A colônia não produzia quase nada naquela época, então vinham de comerciantes de Portugal. Uma vez nas mãos deles e de volta a Lisboa, outra pergunta. E de onde vinham muitos produtos manufaturados que os portugueses consumiam cada vez mais por lá? Aí é que tá. Da Inglaterra. Desde o início do século XVIII, os britânicos firmaram acordos comerciais vantajosos com Portugal, como Por acaso, eu acho que o que me ensinaram na escola, assim, resumo dos resumos dos resumos, era que estava em Inglaterra o ouro brasileiro. o famoso Tratado de Methuen, de 1703, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Em Plutos Brasilienses, Schwegg relata: Portugal, que pouco cuidava da indústria porque podia comprar os artigos manufaturados mais baratos no estrangeiro do que em seu próprio território, cedeu seu ouro tão abundante em troca de mercadorias de luxo, continuamente substituídas por outras novas. As trocas econômicas entre os países eram desiguais, levando um fluxo enorme de ouro brasileiro à Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O historiador Noia Pinto chegou a Foi isso que me explicaram na escola, foi isso que me ensinaram nas aulas de história. escrever, abre aspas, podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% do ouro somente com comércio lícito. Leonardo Marques, que é professor de América Colonial na UF, me explicou por que os ingleses queriam tanto esse ouro. Havia uma demanda muito grande não só pela moeda que vai circular na economia, mas também pelo ouro como um estoque monetário para os bancos que estavam surgindo naquele momento. Isso possibilitaria o fornecimento de crédito para estabelecer empreendimentos produtivos na Inglaterra. Segundo Marques, isso ajuda a explicar como uma mudança financeira britânica acaba sendo um motor da mineração no Brasil. Ou seja, Os ingleses sempre foram bem mais inteligentes que nós, não é? Vocês trocaram por espelhos, nós trocamos o ouro por coisinhas e os ingleses é que ficaram, com tudo. Espertíssimos. o ouro brasileiro tem papel importante na transformação na economia da Inglaterra, berço da Revolução Industrial e do estabelecimento do capitalismo. Apesar de todo esse fluxo de metais a Portugal e depois à Inglaterra, vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem ao ouro uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa Pronto, agora a culpa é do azar. Oh, valha-me Deus. na época. Mas isso aí já é tema para outro vídeo. E se essa enxurrada de ouro foi capaz de mudar a economia do outro lado do mundo, o que aconteceu por aqui no Brasil? Ele modificou por completo a paisagem econômica e social da América Portuguesa. A economia da colônia, que era essencialmente litorânea, concentrada em torno de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, passa a penetrar o interior. Isso também vai definir um novo polo econômico, mais no centro-sul, onde está até hoje, e as fronteiras que permitem o Brasil ser do tamanho que é. Milhares de imigrantes vieram para o Brasil naquela época, especialmente portugueses. Ou seja, muitos que usam o meme podem ser, na verdade, descendentes desses exploradores. Mas também há consequências sociais que duram até hoje. Para suprir a demanda das minas, o Brasil viveu uma explosão no tráfico negreiro. O banco de dados Slave Voyages mostra que no século XVIII há um salto gigantesco no número de escravizados que chegaram ao Brasil, de 910 mil no século XVII para 2,2 milhões no século XVIII. Leonardo Marques ressaltou que, apesar de não ter distinção entre Brasil e Portugal na época,
os efeitos humanos e ambientais da mineração são sentidos no Brasil, não em Portugal ou na Grã-Bretanha. E isso tudo tem implicação de longuíssima duração com uma sociedade escravista, profundamente hierarquizada, com efeitos ambientais devastadores e transformação da paisagem. O próprio professor, inclusive, mapeou que o ouro também era usado para trocar por escravos na África. E vale destacar aquele período sedimentar. Isso aí eu não tinha aprendido, não. Essa parte que davam ouro para a África, davam ou não davam, era uma troca, mas não sabia disso. O sistema que até hoje faz do Brasil um grande fornecedor de matéria-prima para as indústrias dos países ricos. Por isso, aqueles memes lá do começo, bem além de tirar onda com os colegas portugueses, abrem uma grande discussão sobre a herança colonial. Gostou do vídeo? Eu gostei, eu achei uma aula perfeita. É só que, pronto, as histórias são contadas pelos seus pontos de vista. Aqui em Portugal, a história que nos contam nas aulas é de uma maneira, eles falam que houve sim a escravidão e que ficamos com o vosso ouro e todas essas coisas, mas é numa de exaltação, muitas vezes, dos portugueses por terem embarcado com rumo a algo que eles nem sabiam bem ao quê, e que, pronto, que eram extremamente corajosos, porque não era tão fácil como é hoje e o mar é, enfim, é o que é, e morreram imensos navegadores por causa dos descobrimentos e pronto, enfim. Têm o seu mérito, eu não vou dizer que não têm, porque têm o seu mérito. Se fosse eu não me enfiava num barco rumo a não sei onde, com 500 mil anos de viagem, e eles passaram por imensas doenças e coisas assim, e pronto, enfim. Eu não teria essa coragem toda que eles tiveram. Eles foram corajosos, mas claro que muitas pessoas sofreram pelo caminho e essas coisas não são assim tão faladas nas nossas aulas, e acredito que no Brasil isso seja o que é realmente estudado, porque foi aquilo que nós fizemos com os brasileiros. Então, no Brasil estudam principalmente o Brasil e os efeitos de tudo no Brasil. E a nós falam-nos de tudo o que envolve Portugal na história e pronto, é isso. Mas é o que é. É um bocado chato esses comentários, porque é de género, obviamente que eu não fiz nada, ninguém que está agora aqui fez nada e não há nada que nós possamos fazer, mas pronto, é o que é. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, beijinhos e até ao próximo. Tchau!